Oi gente, então bem-vindos a mais um vídeo do processo de respiração celular. A gente vai falar hoje sobre a segunda etapa desse ciclo, que é a etapa do ciclo de Krebs. Eu já fiz uma aula sobre a glicólise. Se você não entendeu, é muito importante você entender, porque senão nessa segunda etapa você vai ficar perdido, você não vai saber o que é o que, onde que eu tô. Então por isso na descrição do vídeo aí no YouTube aqui embaixo, tem o link para você assistir o vídeo da glicólise, ok? Então, a gente vai ver agora o ciclo de Krebs, que é mais conhecido como o ciclo do ácido cítrico, para a gente ver depois a última etapa, que é a etapa da cadeia respiratória, ou cadeia de transporte de elétrons, ou fosforilação oxidativa, tem milhões de nomes aí. Mas a gente vai ver uma coisa por vez, ok? Vamos lá então. Bom, gente, glicólise, lembrando assim, super rapidez, como que as coisas acontecem. Então, antes da gente chegar no ciclo de Krebs, que é a etapa que a gente vai ver hoje, eu preciso extrair energia da molécula de glicose, e isso acontece quando eu quebro a molécula de glicose. Para acontecer isso, eu consumo 2 ATPs, então eu vou pegar uma molécula de 6, vou quebrar em 2 de 3, e aí com isso eu consumo 2 ATPs. Ao longo do caminho, são algumas reações químicas catalisadas por enzimas, aquela coisa toda. O que acontece? Eu vou ter a formação de uma molécula de NAD para cada molécula de 3 carbonos que eu formei, e no fim da reação eu vou ter mais a formação de 2 ATPs também para cada molécula de 3 carbonos. Lembrando que no fim da reação, essas duas moléculas de 3 carbonos são chamadas de ácido pirúvico, ou piruvato também, e o saldo energético dessa minha reação é o que? São 2 mais 2 dá 4 ATPs e mais 2 NADs são formados aqui. Lembrando que o NAD é uma molécula que carrega energia, esse hidrogênio e esse elétron que saíram da quebra da ligação da glicose. Ok? Vamos lá então para o ciclo de Krebs. Cadê? Aê, agora nós temos então a imagem do ciclo de Krebs aqui. Esse ácido pirúvico então veio lá da glicólise, que acontece onde? No citoplasma da célula. É um processo que não precisa de oxigênio, tá? Vocês não me ouviram falando de oxigênio lá na outra etapa, no outro vídeo. Então aqui eu tenho o ácido pirúvico. O ácido pirúvico, ele não pode entrar desse jeito no ciclo de Krebs, ele precisa passar por algumas transformações. Então, antes dele entrar aqui no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, como está o nome aqui embaixo desse composto, o que vai acontecer? Eu preciso sofrer, na verdade, o ácido pirúvico vai precisar sofrer uma descarboxilação. Mas, professora, o que é isso? Descarboxilação, gente, é quando eu tenho a liberação do carbono, do gás carbônico aqui. Então, o que antes era uma molécula de 3 carbonos, se perdeu um carbono que foi liberado aqui, eu vou ficar com uma molécula de 2 carbonos. Mas lembra, toda vez que tem quebra de ligação química, tem liberação de energia. Liberação é essa de energia que vai ser usada para carregar uma molécula de NAD+, e que agora que está carregada, vai virar o NADH2. Essa molécula de 2 carbonos é chamada de acetil. Só que daí vem uma enzima chamada de coenzima A, toda alegrinha, vem lá, vem acetil, vem se ligar comigo, vem se ligar. Então os dois acabam se ligando. Quando o acetil se liga com a coenzima A, ele passa a ser chamado de acetilcoenzima A. Por que isso acontece? Porque isso vai facilitar e vai aumentar a rapidez das reações que vão acontecer aqui. Ok? O acetil-CoA, ele tem essa formação para ele poder entrar no ciclo de Krebs. Mas logo depois, o que vai acontecer? O acetil-CoA, quando ele for entrar no ciclo de Krebs, ele vai soltar essa coenzima A que foi ligada lá atrás, tá bom? Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai se ligar com esse ácido oxalacético aqui. Então, o ácido oxalacético, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, ele vai se ligar com o acetil que veio daqui e se desligou da coenzima A. Então, 2 carbonos mais 4, eu vou formar uma molécula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Ok, então lembra o seguinte, toda vez que eu quebro ligações químicas, eu elimino, eu libero energia.
E esse é que é a questão aqui. Eu preciso liberar energia para carregar essas moléculas de NAD+, e de FAD que tem aqui embaixo, para eu poder usar essas moléculas que estão cheias de energia na próxima etapa. Então, o que eu vou fazer para liberar energia? Eu vou pegar e vou começar a liberar carbonos loucamente. Ácido cítrico vem aqui, tem 6 carbonos, ele vai sofrer mais descarboxilação, vai liberar mais um carbono aqui, liberou energia, produziu o NADH. Aí vem aqui, vou formar então agora, né, liberei um carbono, eu tinha 6, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sou mais do ácido cítrico porque eu sou uma molécula diferente agora, eu me transformei. Agora eu tenho 5 carbonos, então eu sou o ácido cetoglutárico. O ácido cetoglutárico vai sofrer descarboxilação de novo. E aí vai liberar um desses carbonos. Ó, o gás carbônico saindo aqui todo alegre. E aí, com essa quebra da ligação, eu vou carregar mais um NAD, formando NADH ou NADH2, que é a mesma coisa. São moléculas cheias de energia. Mas agora, sobrou um pouquinho de energia para eu fazer o quê? Para eu formar mais uma molécula de ATP. Tá? Então, o ADP está aqui sozinha, vai juntar com o fosfato e vai formar um ATP. Então, aqui eu tenho a formação de um NAD e de um ATP. Só que reparem o seguinte, eu tinha 5 carbonos, perdi um, eu virei agora uma molécula de 4, que é o ácido succínico. Agora, eu não vou perder mais carbonos, porque eu preciso manter esse número para virar o ácido oxalacético. Mas então, professora, da onde que vem essa energia? Essa energia vem agora, então, da quebra dos átomos de hidrogênio, tá bom? Agora não é mais descarboxilação, agora vai acontecer uma desidrogenação, ou seja, hidrogênios vão sendo liberados. Então, aqui o ácido succínico vai liberar hidrogênios. Com isso, essa energia que vai ser liberada da quebra vai formar um FADH, ou FADH2, que é a mesma coisa, e vai também formar uma molécula de água. Aí, eu não tenho mais todos os hidrogênios que eu tinha aqui no ácido succínico, eu tenho menos. Então, agora eu já sou um outro composto, eu sou o ácido málico. Vou continuar liberando hidrogênios que vão liberar energia suficiente para pegar o NAD+, que está aqui, e formar o NADH. E agora eu voltei ao início, onde eu tinha o ácido oxalacético. E aí eu vou voltar a começar o ciclo tudo de novo. Agora reparem uma coisa. Qual que é o saldo energético que eu tenho aqui do ciclo de Krebs? A partir do momento que o acetil-CoA entra aqui no ciclo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, então, a formação de 1 NADH, de 2 NADHs, de 3 NADHs, tá bom? Lembra que isso é para cada ácido pirúvico que entra. Então, eu tenho a formação de 1, 2, 3 NADHs. Eu tenho a formação de um FAD, ou um FADH, né? E eu tenho a formação de uma molécula de ATP. Guardem essas quantidades de NADs e FADs, porque esses vão ser importantes naquela última etapa, na última etapa da respiração, que é a cadeia transportadora de elétrons. É lá que essas moléculas vão ser usadas para produzir a quantidade maior de ATPs, tá? Reparem outra coisa aqui. Vocês viram que o carbono, quando é liberado, ele sempre está com o oxigênio aqui? Então, aqui eu já estou falando de oxigênio. Isso quer dizer que essa etapa, ela acontece com a presença de oxigênio. Não existe ciclo de Krebs sem oxigênio, ok? Se não tiver oxigênio, ele não acontece, tá certo? Outra coisa, se a glicólise acontece no citoplasma da célula, onde que acontece o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, tá bom? Que é essa partezinha aqui, ó. Ó, a mitocôndria aqui, vocês estão vendo? Aqui eu tenho a mitocôndria tem 2 membranas, e o ciclo de Krebs acontece nessa partezinha da matriz mitocondrial, tá bom? Não se esqueçam disso, é um processo que depende de oxigênio. Bom, pessoal, essa aí foi a aula do ciclo de Krebs. Não se esqueça de assistir a próxima, a gente vai falar sobre cadeia respiratória, aquela coisa toda, a maior parte da produção de ATPs que acontece na terceira etapa. E vamos fazer também uns exercícios para a gente relembrar das 3 etapas e diferenciar cada uma delas e tirar todas as dúvidas, ok? Não esquece de curtir a minha página lá no Facebook, não esquece de me seguir no Twitter, que tá aqui, ó. Aqui
tá bom? E se liguem aí na página, porque daí antes da prova a gente faz uma tuticante revisão, ok? Então, por favor, não tem desculpa para você ir mal nessa prova, ok? Mas não deixa de ler a apostila também, ler o livro, porque é importantíssimo, não fica só nas videoaulas, não, tá certo? A gente se vê na próxima, um beijo!